Todos sejam bem-vindos à nossa casa, os nossos companheiros que nos acompanham pela internet também. Então, é com muito prazer que nós nos encontramos aqui mais uma vez, mais uma noite. Relembrando rapidamente os nossos recados. Todos sabem que nós temos as palestras todas as noites. Quem quiser passar pelo plantão é só chegar meia hora antes, 20 minutos antes do início. A evangelização infantil continua acontecendo aos domingos, às 10 horas da manhã, no mesmo horário que a palestra pública. Continuamos com os trabalhos das sextas-feiras de dependência química, o grupo de apoio. Então, às sextas-feiras, às 20 horas. E nós continuamos com os trabalhos na área social, a distribuição da cesta básica. Continuamos contando com a ajuda de todos. Esse mês nós estamos precisando de arroz, macarrão e farinha. Tá? Então, quem quiser colaborar, nós estamos fechando as cestas básicas na sexta-feira, agora à noite. Então, quem puder colaborar conosco, nós agradecemos muito. E aí nós podemos fechar e para darmos continuidade às 80 famílias que a gente está atendendo agora a cada 2 meses, né? 40 em cada mês. Então é isso, gente. Então vamos nos preparar. Tio Lu. Então nós vamos procurando agora nos acomodarmos nas nossas cadeiras, numa posição confortável, para que assim a gente possa estar fisicamente mais confortável, para que mentalmente, espiritualmente, a gente possa estar mais conectado à espiritualidade, às energias, a todas as bênçãos que nós sentimos e recebemos quando estamos aqui nesta casa. Então, dirigindo os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. E também aos nossos benfeitores, aos nossos mentores, que aqui nos acompanham, que ficam felizes de nos encontrar aqui. Nós vamos pedindo ao Pai que seja mais uma noite proveitosa, de aprendizado, de reflexões, de estudos, que cada palavra, tudo que for estudado e aprendido, seja para nós mais um tijolinho nessa construção que nós vamos fazendo da nossa caminhada, onde nós aprendemos e nos fortalecemos para enfrentarmos os nossos desafios, enfrentarmos o desafio maior, de sermos pessoas, espíritos melhores, que vencemos as nossas dificuldades e aprimoramos as nossas habilidades. Então, Pai, dai-nos a luz, dai-nos o esclarecimento, e que possamos aqui receber, segundo nosso merecimento, aquilo que viemos buscar. Mas, acima de tudo, a força, a luz, o esclarecimento e o amor. O amor que nós podemos sentir a todos os momentos nessa reunião, nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber o nosso palestrante de hoje, é o Fábio. Você seja bem-vindo. Pode ficar à vontade, Fábio. Obrigado. Ok. Bom, boa noite a todos. Estão felizes? Estão animados? Boa noite foi um pouquinho triste, né?
A gente vai tentar de novo. Boa noite. Já melhorou. Né? Hoje a gente está com a internet. Então, mãe, cheguei. Né? Ela não vai ver agora, mas depois eu mostro. Enfim, é uma oportunidade de estar aqui novamente. Eu já vou agradecendo, né, antecipadamente também, pelo convite aqui à casa. Eu sempre digo que é uma... Além da oportunidade, é uma experiência que a gente tem a cada encontro, né, a cada momento que nós também nos colocamos a estar com o outro. Porque a doutrina nos ensina sempre que nós temos muitas coisas a aprender. E eu considero que um dos maiores aprendizados que a gente pode ter é quando nós temos a oportunidade de se relacionar e de trocar experiência. Geralmente, às vezes, o que eu mais preciso aprender está com o outro. E esse outro, às vezes, está muito próximo e eu perco a oportunidade. Então, que nós possamos aqui, nos minutos que passarmos, né, nos minutos não, que hoje são horas, avisaram vocês? Falaram que hoje vão ser 3 horas de palestra? Não? Não tem intervalo, já vou avisando. Trouxeram o lanchinho? Bom, enfim. E aí nós vamos ter essa oportunidade. Olha que interessante. O tema de hoje da palestra é: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? É uma pergunta. Quem aqui tem problema? 4? Foi o que levantou a mão. A maioria tem problema aqui? Quem não tem? Alguém não tem? Pode ter, né? Essa pessoa não tem problema. Alguém não tem? Porque se não tiver, a gente arranja. Né? Sempre quero saber quem não tem problema para eu dar problema para a pessoa. Mas olha só que interessante. Falando de problema, todos nós temos, né? Nós consideramos ter problemas. Olha que interessante, então. Quando nós falamos de problema, a gente às vezes não se dá conta de fato o que é problema. O que significa dizer, né, que está com problema? O que é a palavra em si, na verdade? O que é problema? E aí, se nós formos buscar no dicionário, né, em qualquer tradução, ou na própria internet, nas redes, tentar entender o que significa a palavra problema, nós vamos achar diversas, né, explicações. Só que na grande maioria tem uma delas que sempre é dita. E ele fala assim, ó, que problema é toda a dificuldade que nós temos quando nós não conseguimos obter êxito frente àquilo que queremos. Compreenderam? Então, dificuldade é aquilo que... Aliás, problema é a dificuldade que nós temos frente à não obtenção do êxito a algo. Então, nós podemos concluir aí numa palavra mais simples que problema é igual a dificuldade. Concordam? Então, quando eu digo que estou com problema, eu estou com alguma dificuldade. E aí, gente, pegando a palavra, então, trocando ela de problema por dificuldade, aí nós podemos ver alguns exemplos, né? Pensar conosco, o que será que, então, nós temos dificuldades? Que podem ser os tais problemas na nossa vida. E olha que interessante, eu separei alguns aqui. Eu sei que aqui não tem ninguém que passa por isso. Mas a gente pode lembrar de alguém lá fora, né? Com os nossos familiares, com os amigos, no trabalho. Talvez a gente recorde de alguém. Mas vocês conhecem alguém que tem dificuldade para acordar cedo? Conhecem alguém? Conhecem. Acordar cedo é ruim? É difícil? Está se assumindo já, tem gente que já se assume. Dificuldade de acordar cedo. Quem tem dificuldade de trabalhar aqui? Que acha que trabalhar é uma dificuldade? Não? Conhecem alguém? Conhece, não conhece? E estudar? Tem gente que acha que estudar é uma dificuldade. Até dentro da casa espírita, não é? As pessoas às vezes acham que é dificuldade. Perguntar quanto tempo aí é o curso. Não é? Porque já quer saber quanto tempo é primeiro antes de entrar, não é assim? E aí varia muito de casa para casa, não é? Geralmente aí vão dizer que são anuais, né? São ciclos, né? Geralmente tem casas de 4, 5 anos, tem casa até de 7. Mas geralmente é uma média de 4 anos para estudar. E fala, nossa, 4 anos? É, muito. Aí fala assim, será que se eu não fizer agora, será que rola um supletivo? Não é? Mas não tem, né? A gente às vezes até torce ver se abre algum curso na casa aí, supletivo do espiritismo. Mas não tem. Então, para alguns é dificuldade estudar. Mas aí quando a gente une esses dois, porque tem gente que fala assim, não, trabalhar não é problema, nem estudar. Mas quando junta, trabalhar e estudar, aí se torna problema. Conhecem alguém que trabalha e estuda e fala, nossa, é uma dificuldade. Trabalhar e estudar não é fácil.
Acorda cedo, vai para o trabalho, né? Ela acorda cedo porque já é uma dificuldade. Aí vai trabalhar, vai estudar depois, chega a altas horas em casa. E aí fala, não dá para ser, né, feliz assim. É um problema isso. Quem acha que dificuldade é transporte público? Vocês acham que transporte público é dificuldade? Ou trânsito? Vocês acham que é dificuldade? Mas nessa cidade tranquila que vivemos. Aliás, eu não sou daqui, né? Sou de Guarulhos, mas estamos parceiros nisso. Mas para algumas pessoas, né, o trânsito é uma dificuldade. Quem acha que dificuldade é fila? Quando vai no mercado, não é? O banco hoje nem tanto, que agora eles criaram aqueles métodos estranhos, não é? E a melhoria do que não se melhora. Não é? Porque só te fazem encaminhar, parece um joguinho agora, não é? Você vai lá pegar a senha. Aí te coloca uma TV lá para você ficar assistindo, né? Para te enganando, porque é a mesma coisa. Mas, enfim, tem gente que às vezes vai no mercado e desiste, não é? Fala, ah, não, nessa fila... Já viram pessoas que largam tudo lá? Por causa de fila? Ou chega no hospital, ou em qualquer outro lugar que tem fila, pronto. Vai tomar o passe e fala, meu Deus do céu. Até aqui tem fila, gente. Não é? Aí a pessoa já pega o esquema, já perceberam que tem pessoas que começam a pegar o esquema da casa. Não é? Tem as pessoas que pegam o esquema. Olha, lá eles vão em ordem, lá ela começa pela primeira fileira, então já corre para a primeira fileira. Tem, né? A gente faz isso às vezes, né? Quando é com pressa, já sabe como é que funciona. Senta lá que a gente já vai tomar paz e vai embora. Sentar por último é tristeza. Mas nós fazemos isso. Quem aqui tem dificuldade em relação ao tempo? Tem gente que acha dificuldade no tempo, né? Tem gente que sobra tempo demais. Fala assim, nossa, eu tenho tanto tempo sobrando que eu não sei nem o que faço. Vira uma dificuldade. Mas geralmente a gente conhece pessoas que têm dificuldade com o tempo na sua ausência, né? Falta tempo para a pessoa. Ela tem tanta coisa para fazer que ela fala, meu Deus do céu, não dá tempo. E aí aquilo é uma dificuldade. E por fim, essa eu só cito, mas eu sei que aqui ninguém sofre. Mas tem que citar, porque está ligado à questão material. Quem é que tem problema ou dificuldade em relação a dinheiro? Ninguém, né? Ninguém, né? Mas a gente conhece alguém lá fora que deva ter alguma dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Olha que interessante. Tem N outras dificuldades, não tem? Que eu não citei? Que podem ser problemas? Tem. Alguém pode citar alguma? Um de cada vez? Na saúde, não é? Às vezes a falta de saúde, né? Algumas complicações leva a ser uma dificuldade para nós. Né? Tem questões de dificuldade em relacionamento, né? A lidar com seus próprios conflitos internos, né? Pensamento, sentimento. Enfim, então temos inúmeros problemas. Mas olha que interessante. Eu fiz aqui diversas questões, eu citei alguns problemas, e nem todos concordaram. Por quê? Porque para uns aquilo pode ser problema, para outros não. O que eu quero dizer com isso? Que o que é problema para um pode não ser para o outro. Então, a minha dificuldade pode não ser dificuldade para o outro. Então, coisas que para mim podem ser difíceis, que podem ser problemas, para outro, não. Só que olha que interessante, não basta ter problema. Não é assim que a gente fala? Não basta ter só o problema. Nós temos mania de potencializar o problema. Então, vamos citar um pouquinho aí antes dessa questão. Lá no acordar cedo. Para alguns, acordar cedo é um problema. Só que aí depende. Acordar 8 horas é problema? Não, não é? E 6? 4. Tem uns serumaninhos, não é? Que acorda às 4 da manhã. E muitas pessoas. E aí, para essa pessoa que acorda às 4, você fala, a partir de agora você vai acordar às 8. É problema? É uma bênção. Ela fala, acordava às 4, agora eu vou acordar às 8. Então a gente potencializa, não é? A outra questão aqui, em relação ao trabalho. Trabalhar 12 horas é um problema? 12 horas. O dia inteiro, né? O dia, vamos dizer. E 8, que geralmente é o padrão aí, não é? Já melhorou? De 12 para 8? E 6? E 4? Porque tem gente que trabalha 4. Tem pessoas aí raras, mas tem, não é? 4 horinhas só por dia. O que é melhor, 12 ou 4? Hã? Podem ser sinceros. Não mentem, porque a espiritualidade está tudo olhando. Aí ela fala assim, ó, não fala mais a lá, mentirosa, falsa. É assim que funcionam as coisas na nossa vida. Uma outra questão, quando nós falamos aí do ponto de vista, né, dessa potencialização, R$1 milhão resolveria o problema de alguém aqui dentro hoje? 1 milhão? Dá para resolver? Mas 1 milhão não dá, 100 mil. Dá para resolver?
Já ajuda? 10 mil. Ajuda também? Fala assim, toma 10 mil, estou te dando. Já ajuda um pouquinho, não ajuda? 1.000. Quem está comigo? Que 100zão agora? Tem alguém comigo? Então depende, não é? Então, além do ponto de vista, depende da maneira, da situação que eu estou vivendo no momento. E aí eu crio uma potencialidade sobre essa questão. Às vezes a gente está de fora, não é nós que estamos com o problema, é alguém que nós conhecemos, hoje estamos próximos, né, da situação. E aí a gente olha para o problema ali, e o meu ponto de vista é que aquilo ali não é problema, não sei por que a pessoa está sofrendo por aquilo. Só que eu não estou vivenciando aquilo. E aí, para mim, aquilo que é um grãozinho, para a pessoa, ela faz aquilo uma montanha, não é? Por quê? É a potencialidade que ela dá àquilo. Então, não basta ter o problema. A gente, às vezes, tem mania de aumentar ele além do que ele realmente é. Mas, afinal, por que será que nós temos problemas? Quem é que cria os problemas na nossa vida? Nós mesmos. Aí olha que interessante. Se a gente for buscar dentro da nossa doutrina espírita, para aqueles que já estão, né, ou que estão chegando agora, do Espiritismo ele nos traz inúmeras explicações. Quando ele fala nessa questão relacionada a essas dificuldades, ele já nos faz lembrar logo de início que nós somos seres que estamos num processo, num estágio evolutivo. Não é isso que nós lemos? Porque nós fomos criados, lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, né, o que é o Espírito? O que somos nós? Para que fomos criados? Qual que é o intuito disso tudo? E aí lá na 23, Kardec, a espiritualidade explica para Kardec falando, olha, o Espírito é o princípio inteligente do universo. E por que Deus criou o Espírito? Criou nós? Porque ele tem um objetivo. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos está lá a explicação. Quando Kardec também perguntou qual é o objetivo de estarmos encarnando aqui. Para que isso? E aí ele fala, ó, com o princípio da inteligência, do intelecto que foi te dado, você tem um objetivo, é fazer com isso que você chegue à perfeição. Então nós temos um objetivo, temos algum motivo para ser criado. Temos que fazer algo. E aí, do princípio da ignorância para a perfeição, existe um caminho aí, não tem? E aí nós temos que percorrê-lo. E nós estamos no final do caminho ou no início? Não sabemos, não é? Mas a gente parar para pensar e refletir, né, naquilo que pensamos, sentimos e agimos, mais ou menos a gente já sabe onde é que a gente está. Né? A gente fala na escala de 1 a 10, aí a gente meio que no pensamento sabe onde está. Podemos até, né, expor outra questão, mas internamente a gente sabe de fato onde estamos, né, onde é o nosso quadrado. E aí olha que interessante. Então nós somos seres em estágio evolutivo, então somos imperfeitos. São as nossas imperfeições ainda que nos fazem passar e ver as coisas, muitas vezes, como dificuldade, como um problema. E como é que a gente adquire isso? Como é que acontece isso conosco? Tem uma frase lá no capítulo 5 no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo sobre Bem-aventurados os aflitos. Lá tem uma citação no tópico Bem e Mal Sofrer, que Jesus, né, e Kardec trouxe para nós de conhecimento, falando assim, ó, todos que estão sobre a terra sofrem, estando sobre o trono ou sobre a palha. Não importa. Todos sofrem. E aí, então, já quebra um monte de conceito de paradigma, né? Os estereótipos que vamos criar. Então, independente da nossa condição, nós sofremos por alguma coisa. Uma ou várias. Então, se eu tenho uma condição financeira maravilhosa, ou não, você vai ter algum tipo de sofrimento. A sua condição social, a sua condição intelectual, como nós nos classificamos enquanto encarnados, né? Com credo, cor, raça, com tudo isso, independente de onde você esteja, do que você é, ou como te vem, nós vamos sofrer. E aí ele fala, esse sofrimento vai ser maior ou menor de acordo da maneira como nós encaramos ele. Então a doutrina já nos vem esclarecer que, de fato, é a questão do ponto de vista e da potencialidade que nós causamos sobre isso. E aí olha que interessante. Quando nós vamos buscando entender mais um pouquinho sobre isso, aonde será que está o início do problema? Onde começa essa dificuldade? Se já dizemos aqui que está em nós, não é? Então, em que parte, em que momento eu contribuí para tal? E olha que interessante, a doutrina também vem nos trazer
esse esclarecimento. Quando ela fala das causas atuais ou anteriores frente àquilo que vivemos. Tudo tem uma causa. Não tem nada acontecendo na nossa vida por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. E geralmente esse motivo, quem deu, né, vazão aqui a corresse, fomos nós. E aí, como é que nós vamos tentar entender aonde está o princípio? Porque um dos nossos maiores equívocos é focar só no problema. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente só pensa no problema. E esquece que não é no efeito que está a nossa solução. Que nós encontraremos a solução. E sim, na causa. Temos que pensar aonde é que começou isso tudo. E aí nós vamos embasar, então, no que a doutrina nos traz. Causas atuais ou anteriores. Quando é causa atual? Olha só que interessante. Eu sei que vocês não fazem isso, mas conhecem alguém que coleciona quinquilharia? Que guarda a quinquilharia em casa? Quinquilharia é aqueles objetos que não usa mais. Vai juntando lá e vai guardando. Conhecem alguém? Sei que vocês não, que trazem tudo para cá, não é? Para o centro destinar, né, para outras coisas. Mas vocês devem conhecer alguém que guarda. Vai na casa da pessoa, tem um monte de coisa igual. Ela tem umas 5 batedeiras. Não é? Tem 2 pessoas na casa, mas tem uns 10 cobertor. Ela vai guardando, vai guardando. Aí você fala assim, mas para que tudo isso? A pessoa, não, deixa aí, eu estou guardando. Né? Vai que uma hora eu precise. Uma hora eu vou usar isso aí. Está 30 anos guardado lá, nunca usou. Mas está lá, porque uma hora ela vai usar. E já percebeu que toda vez quando a gente procura comprar algo novo para substituir aquilo que nós temos, aquilo possui um espaço lá, não é? Um exemplo disso são as TVs hoje em dia, que virou moda por um tempo, não foi? Antes eram aquelas TVs grandonas, mas eram de tubo, né? Enormes. E aí surgiu a tal da TV fina, não é? E todo mundo, vamos comprar a TV, que agora o negócio é ter essa TV. Só que aí você comprou a TV, você queria pôr no mesmo lugar da outra. Isso não é nem doutrina espírita, não é nem espiritismo, isso é física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí o que você fez? Tirou o velho para pôr o novo, não é? Guardou lá, o velho está lá. Mas você tirou o velho para pôr o novo. Já percebeu que a gente faz isso sempre na nossa vida? Vamos renovando as coisas, né, materiais, e vamos tirando o velho para pôr o novo. Não dá para deixar os dois. Embora às vezes, se a gente pudesse, deixava os dois, não é? Mas não dá, não dá. Então nós trocamos. Enquanto nós fazemos isso ainda com as questões materiais, nós somos imperfeitos, estamos aprendendo a lidar com a matéria ainda. Tanto é que para a gente aprender a lidar com a matéria, nós precisamos de uma para estar encarnado. Enquanto nós fazemos isso com as questões materiais, ok. Mas tem pessoas que guardam quinquilharia num outro espaço, num outro local. Sabem que local é esse? Hã? Eu ouvia como dentro de si, dentro de nós mesmos. Pessoas que guardam quinquilharias dentro dela mesma. É aquela quinquilharia que seria? São os nossos pensamentos ruins, os nossos sentimentos. É aquele orgulho, aquela vaidade, aquela inveja, a raiva, nosso egoísmo, a nossa intolerância, a impaciência. E aí nós vamos guardando isso dentro de nós. E aí a gente vem na doutrina espírita, ou em qualquer outra religião que seja, no momento a gente busca aquilo que é necessário. Nós estamos reunidos aqui agora e tem inúmeras pessoas, milhões de pessoas, também buscando algo melhor para ela. Cada um no seu momento, no local que precisa estar. E aí nós viemos aqui buscar algo novo. Mas como é que eu posso adquirir algo novo se dentro de mim está cheio de coisa velha? E se eu ciente de que para as coisas novas entrarem, eu preciso eliminar as velhas, como é que fica se eu não faço? Eu preciso então limpar as coisas, retirar aquilo que é ruim para que o novo entre. E aí tem pessoas que falam assim, nossa, eu estou 20 anos e nada muda na minha vida, não sei o que acontece. Não sei o que tem de errado. Será que não tem muita quinquilharia? E aí o que é novo não consegue. Fala, o meu mentor me ajuda lá. Ele está tentando, mas não consegue, né? Não arranja ali um lugarzinho para colocar algo novo. Então nós precisamos fazer essa limpeza. Então muitas vezes o início dos nossos problemas está em nós mesmos.
E as causas atuais está justamente a isso. Nós recebemos orientação, sabemos que precisamos mudar e não mudamos. E aí, o que a gente faz? Joga tudo a culpa em alguém, porque a gente adora terceirizar as coisas, já perceberam? Temos que terceirizar, porque eu sou vítima. Alguém é culpado pelo que eu estou passando. E a gente resolve terceirizar. Aí vai encontrando quem tiver pela frente, não é? É o marido, é a esposa, é o filho, é o parente próximo, distante. A gente vai tentando arranjar. É o amigo, é lá na empresa, é no centro. E aí a gente é espírita, a gente tem um ponto a mais, um plus. Né? Se a gente não achar encarnado, bota a culpa nos espíritos. É obsessor. É encosto. Até o peso. Está encostado em mim, é o peso. Não é? A gente faz isso por não assumir a responsabilidade. Então a gente tem que entender que muitas vezes o problema que eu passo agora é porque eu não estou tentando compreender. Além de eu ter ocasionado, eu não estou fazendo nada para que isso mude. E é de agora. Não é de outras coisas. Tem pessoas que falam assim, é alguma coisa do passado. Aquela pessoa está na minha família e casou comigo, ou está aqui junto, é um karma na minha vida. Tem pessoas que falam karma, né? Aquilo ali é meu karma. Então ela já quer dizer que aquilo vem de outras coisas. E às vezes, não, você adquiriu o seu karma nessa mesmo. Né? A dificuldade que você teve de se relacionar e tudo mais, você construiu nessa, não foi em outra, é dessa. Nós vamos construindo dificuldades agora e vamos tentando saber de onde é. Então, muitos dos nossos problemas estão nas causas atuais. Mas também pode ser que não, que é o que a doutrina também nos fala. Se não está nas causas atuais, podem ser que estejam nas anteriores. E aí é naquele momento que a gente se questiona às vezes, nossa, mas eu sou um bom filho, uma boa filha. Um ótimo marido, uma ótima esposa, um excelente pai, uma excelente mãe. E eu não sei o que acontece de errado, eu sofro tanto, gente, mas eu faço tudo certinho. Tá aí, talvez, a explicação, se nós buscarmos aí que possa ser algo anterior. Né? Essa dificuldade nós já trazemos de outras vivências, de outras experiências. Se lembra que a nossa vida é feita de provas e expiações? Nós vimos aqui fazer um monte de coisa nova, né? Vivenciar novas experiências. Só que também a gente traz na nossa bagagem algumas coisas que a gente já tentou e não fez certinho. Não deu para aprender. Que é o resgate, a nossa expiação. Precisamos fazer de novo. Talvez esteja aí a explicação dessas expiações, dessas dificuldades que temos. Essas impressões estão em nós de outros momentos. Só que nós precisamos entender e compreender isso. É atual ou é anterior àquilo que eu sofro? Eu preciso classificar isso. E aí depois que eu classifico, eu começo a me questionar. A única maneira de eu buscar entender é me questionando. É aquele momento que a gente para refletir. Aquele momento que nós ficamos conosco. E aí eu começo a perguntar. Né? Sabendo aí que as coisas são naturais, que eu fui criado para ser melhor na vida, por que será que ainda, né, todas as oportunidades que me é dada, que me é concedida, ainda assim são problemas? Por que será que eu tenho oportunidades na minha vida que são problemas? Que oportunidade é essa? Que problema é esse? Que eu vou chamar ainda de dificuldade, né? E ainda por cima falar que isso é uma oportunidade maravilhosa na vida. Porque às vezes a gente não entende as coisas. Porque oportunidade é só aquilo que está bom, não é? Oportunidade é você ser promovida no trabalho, ganhar um aumento salarial. Né? Oportunidade é quando fala assim, quer casar comigo. Né? Para alguns, né? Para outros se torna problema. Fala, pelo amor de Deus. Estava tão bom assim. Né? São essas questões que acontecem conosco. Oportunidades são todas as situações. Não são só as coisas boas que nós consideramos. Aquelas situações que nós também achamos ser difíceis, é uma oportunidade. Está acontecendo conosco por algum motivo também. Talvez, né, e grande parte é porque eu contribuí com isso. Eu contribuí de alguma forma. Então eu preciso aproveitar ao máximo essa oportunidade. E como é que eu vou fazer isso? Olha só que interessante. Primeiro eu tenho que quebrar algumas barreiras que eu mesmo crio. Tem pessoas, às vezes, que passam por uma dificuldade, por um problema, e falam assim, nossa senhora, eu tento resolver, mas não consigo. Eu tento resolver, mas não consigo. Eu sou um fracasso. Não é? Conhecem pessoas que falam assim? Eu sou incompetente. Eu sou incapaz de fazer isso.
Se nós alimentarmos essa questão, né, esse sentimento de fracasso, nós vamos chegar a um tempo de se conformar com aquilo. Existem pessoas que, de tanto acreditar ser um fracasso, elas assumem aquilo. E elas não tentam nada, porque elas se sentem fracassadas. Qualquer coisa que elas vão começar, elas vão falar, ih, não vai dar certo. Já me conheço. E aí, realmente, o que vai acontecer? Vai dar certo. Quando nós não nos consideramos assim, tem pessoas que vêm nos ajudar fraternalmente sobre isso, não é? Conhece alguém que fala assim para outra, ih, minha filha, você vai fazer isso aí? Você não vai conseguir, não. Você não tem competência, não, nem tenta. Conhecem pessoas assim que estimulam? Né? Gente boa, né? Fala, ó, se eu fosse você, nem ia, hein? Ah, apareceu uma vaga ali. Ih, vai não. Você não se encaixa, não. Existem essas pessoas também. Mas se eu acreditar nisso tudo, eu me conformo. E quando eu me conformo, eu vou no terceiro estágio disso, que é começar a desistir de tudo. A gente desiste. A gente assume aquele problema como sendo nós. Então, não tenho mais um problema. Eu sou o problema. E a gente passa a desistir de tudo na nossa vida. E aí, quando a gente desiste de tudo, as coisas ficam difíceis. A gente não vai conseguir enxergar, de fato, as oportunidades para se melhorar. Tinha uma pergunta no Livro dos Espíritos, a questão 919, que Kardec perguntou, qual é o meio mais eficaz, né, e mais prático para se melhorar nesta vida e evitar os arrastamentos do mal? E aí a espiritualidade trouxe uma resposta imensa. Falou assim, segundo um filósofo disse há um bom tempo atrás, conhece a ti mesmo. Se nós sabemos que muitos dos problemas, né, nós somos aí os personagens, criadores deles, ou participantes, então nós temos que parar e entender também que o processo está em nós. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me conhecer. Às vezes a resposta, a solução daquilo que eu sinto dificuldade está em mim. Ou na maneira errada como eu ando agindo, ou sentindo, pensando. E talvez se eu me conhecer e saber quais são os pontos fortes que eu tenho, e aquilo que ainda eu preciso melhorar, que eu preciso aprender a lidar com isso, a gente começa a modificar as coisas. E aí quando a gente tem que se colocar, se conhecer, que é o que a doutrina nos ensina, a tal da reforma íntima, já ouviram falar? Quer se melhorar? Conhece-te. E para conhecer, faça a tal da reforma íntima. Algo bem simples, tranquilo, não é? Sereno. Não exige esforço, não é? Bem light, não é? Reforma íntima. E aí, nesse processo, ele vai nos colocar à frente a algumas questões. Primeiro, ele nos coloca à frente aos nossos ideais, aquilo que a gente considerava ser ideal, que era uma vida... Opa, desculpem aí. Aquilo que a gente considerava, né, que é o correto, que a sociedade prega, que a gente assume com aquilo, né, aqueles paradigmas, tem que ser assim. Aí vive aquela vida Gabriela, não é? Conhece a vida Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. E vou morrer assim. Tem gente que acredita nisso e leva a sério. E aí a gente tem que se conhecer. E aí quando eu fico frente àquilo que eu considerava ideal, e a gente percebe que não é, aquilo traz para nós alguns conflitos. Outra questão que acontece conosco nesse momento é que a gente precisa ser simples e ser humilde conosco mesmo para reconhecer tais imperfeições. É difícil nós reconhecermos em nós que nós temos algumas limitações. Porque são naturais, porque nós somos imperfeitos ainda. Precisamos saber aonde elas estão. E, por fim, ela vai nos condicionar a uma decisão nova. Ou eu permaneço assim mesmo, eu sei que não estou bem mesmo, mas está ótimo, vou continuar assim. É aquela pessoa que fala assim, deixa a vida me levar. Cuidado. Porque a vida pode te levar para alguns caminhos que você talvez não queria ir. Mas você se deixou. Ou eu me transformo. Ou eu permaneço, ou me transformo, decido modificar isso tudo. E aí, para modificar, nessa busca de conhecimento, eu vou precisar tomar algumas atitudes. Primeira delas, ter ciência do que realmente é problema na minha vida. É parar e pensar. Aquelas questões que eu digo que é sofrimento, que é dificuldade, pare e analisa. É dificuldade mesmo? Existem outros pontos de vista que eu posso ver e depois eu posso perceber que não era problema ou não? Eu preciso saber o que de fato é problema. Depois que eu tenho essa ciência, eu vou ter que aceitar que aquilo é problema.
Então, eu tenho que ter ciência, descobrir o que realmente é problema, e eu vou ter que aceitá-los. Depois que eu aceito eles, eu vou ter que assumir a responsabilidade sobre eles. Parar de terceirizar. E assumir a responsabilidade, encarar a minha verdade. Fingir, parar de fingir, né, viver numa ilusão. Preciso assumir a realidade, a responsabilidade sobre tal. Depois disso, eu vou enfrentar a situação, e mais que isso, eu vou ter que precisar de ajuda, talvez. Aconselhe-se com as pessoas. Busque conselhos. Às vezes é bom. A gente, às vezes, né, a resposta, a solução dos nossos problemas está com o outro. Não significa que talvez o conselho possa dar certo. Mas são opiniões diferentes. Talvez se a gente não consegue arranjar outros pontos, as outras pessoas podem nos orientar. Se lembra lá no início? Pontos de vistas. Talvez alguma pessoa já tenha passado por isso. Ela pode nos indicar alguns caminhos diferentes que talvez nós não enxergamos. Então precisamos nos aconselhar. Mas se aconselhe com pessoas certas. Não vá pedir conselho para qualquer um. Porque pode não dar certo. E se não dá certo, o que a gente vai fazer? Terceirizar. E aí vai lá na frente da pessoa e aponta o dedo e fala, não é? Olha aí o que você fez. E a gente volta a estaca zero. Então aconselhe-se com pessoas certas. Peça ajuda. Mas saiba também a quem pedir. Quem é que pode te ajudar a resolver isso? Quem é que pode, de fato, chegar ali? Não, vamos junto, vamos lá resolver. Peça ajuda. Mas saiba também com quem você pode contar. E, por fim, não adie a solução disto. Um dos nossos grandes males ainda é adiar as soluções dos nossos problemas, daquilo que a gente considera dificuldade. Que tal se a gente mudar a palavra problema pela palavra desafio? Já não modifica? Porque problema, eu falo, vou te dar um problema. Você fala, ih, mais um. Mas quando a gente fala um desafio, vou te dar um desafio, parece que é algo que estimula, não é? É um desafio? Quero conseguir, quero conseguir. Uma palavra muda a maneira como nós encaramos tal situação. Então, uma palavra que a gente modifica em nosso pensamento, os nossos sentimentos vão mudar. E as minhas atitudes também serão diferentes, consequência natural. E aí, então, eu vou perceber, nessa questão toda, que todos nós, tendo problemas, nós vamos perceber que há um fundo de um poço aí. Já percebeu quem está de fato com um problema? Ela fala geralmente que está no fundo do poço. E olha que interessante. Quando nós, né, construímos um poço, qual que é o objetivo? A água, não é? Geralmente quem constrói poço é para achar água. Não vou enfeitar, aqui não tem nada aqui, eu vou criar um poço. Não, né? Tem um objetivo, geralmente. Possa ser que crie para fazer parte da decoração, né? Pode ser. Mas o objetivo, na verdade, é a água. E olha que interessante. Às vezes nós falamos que estamos nesse fundo desse poço. E olha que maravilha. No fundo do poço, uma hora vai ter água. Nós vamos encontrar a água. E a gente vai ter que precisar aprender a beber dessa água também. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para beber dessa água. Mas beba rápido. Porque se você continuar cavucando, você vai afogar. Beba dessa água. É um momento que muitas vezes nós precisamos. A gente às vezes não entende as dificuldades da vida e precisamos cair no poço. E não basta cair, a gente vai se afundando mais. Mas uma hora vem essa água. E é aí o momento que eu posso modificar. Mas eu espero que nós não tenhamos que chegar ao tal desse fundo do poço. Que possamos sair dele antes disso tudo. Então, se nós todos temos problemas, né, independente da maneira, da sua intensidade, que possamos enxergar de outra forma. A doutrina vem nos esclarecer isso. Todos nós podemos modificar. Jesus Cristo disse isso para nós. Vinde a mim, todos vós que sofreis, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E ele fala mais um pouquinho sobre isso. Então, Deus não dá fardos maiores do que nós podemos carregar.
Agora, muitas vezes nós acreditamos que Deus não existe nesse momento, que Deus é injusto. Olha lá o que Deus deixou eu passar. Muito pelo contrário. Por Deus nos amar e por nós e deixar nós passarmos por esses problemas, é por isso que Ele é soberanamente justo e bom. Porque Ele quer que nós aprendamos com aquilo que nós mesmos fazemos. Não foi Ele, fomos nós. E nós temos todo o amparo espiritual para ser melhor. Basta nós modificarmos aquilo que nós estamos vivendo. O seu mentor está aí, a equipe espiritual está para te ajudar. Mas eu preciso diminuir esse problema, né? Quebra um pouquinho esse muro, para você enxergar que tem uma galera aí querendo ajudar. É assim que funciona. Então que nós possamos aí enxergar as coisas de maneira mais plena. E aí tem uma frase aqui para fechar, que diz assim, ó, seja qual for o seu desafio, tenha certeza que você vencerá e que você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, mesmo que por vezes nós acreditamos estar. Mas reflita, né? Sinta que as coisas ao redor podem ser melhores. E a partir do momento que eu encaro isso de frente, as coisas começam a modificar. Só depende de nós mesmos. Ok? Essa era a mensagem. Tem alguma pergunta? O pessoal chegou para responder aqui, aí vai ficar fácil. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma colocação? Não? Quer falar algum Dúvidas? problema? Só uma colocação. Diga. Qual o seu nome? É Marco. Marco. A ideia do poço é maravilhosa. Eu acho que quando você leva o problema como desafio, você pode encontrar água 1 metro, 2, 3 ou 4. Ou seja, a solução está à sua vontade. Obrigado. Isso aí. Muito bom. Alguém mais? Oi, eu sou Tereza, Olá. tudo bem? Olá, Tereza. Então, quando você falou que nós nunca estamos sozinhos, isso é uma coisa muito recorrente, isso sempre me vem à mente. Tem um texto que eu acredito que muitas pessoas aqui conheçam, que é o Pegadas na Areia, né? Que fala exatamente isso, que ele sonhou, que estava caminhando na praia com o Senhor, e que iam se passando as cenas da vida dele, e que ele olhava para trás e via 2 pares de pegadas. E justamente nos momentos mais difíceis da vida, ele olhava e via só um par de pegadas. Aí ele questionou, falou, poxa lá vida, Senhor, justamente nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou sozinho? O Senhor falou, não, jamais eu farei isso com você, meu amado filho. E foi aí, justamente nesses momentos, que eu te carreguei nos braços. Não eram as pegadas dele, né? É um texto muito bonito, esse texto. Alguém mais? Não? Ninguém mais? Então parte a novela. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Até mais. Então, agora, companheiros, após aprendermos, nós vamos levar essas reflexões para os nossos lares e para as nossas vidas. E vamos, assim, procurar transformar, né, os nossos desafios nas soluções, em aprendizados, em oportunidades. E temos aqui, então, a oportunidade agora de fazermos a doação, né, a doação do nosso amor, dos nossos melhores pensamentos e dos nossos melhores sentimentos, onde nós vamos pedindo a espiritualidade maior que encaminhe, através das nossas vibrações, o nosso amor, a luz que cada um tem dentro de nós, que ela possa ser direcionada a todos os locais, a todas as pessoas mais necessitadas, ajudando essas pessoas a enfrentarem os seus desafios, as suas dificuldades. Vamos então direcionar ao nosso planeta, que passa por tantos desafios, a cada ser humano que encontra os desafios
materiais, morais, de relacionamento, que possa encontrar, né, dentro de si a força, a coragem, a vontade de enfrentar e de transformar, se transformando interiormente, e assim, cada um que se transforma é uma pequena luz que se acende no nosso planeta. As luzes individuais, mas que no coletivo nós vamos processando todas as transformações que esse nosso planeta necessita também para evoluir. Que o Pai abençoe a todos, fortaleça e ilumine. E nesse momento também vamos direcionar as nossas vibrações para aquela pessoa, aquele companheiro, aquele conhecido ou aquele parente que nós sabemos que está precisando nesse momento do fortalecimento, do esclarecimento. Que os amigos levem até ele essas nossas vibrações de amor, que nesse momento essa pessoa possa se sentir abraçado. Nós o visualizamos à nossa frente e damos um grande abraço. Que chegue até ele todo esse nosso amor. Que ele possa se sentir mais fortalecido nesse momento. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, aqueles em que muitas vezes encontramos as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores desafios de relacionamento, que possamos encontrar entendimento, paciência e boa vontade junto aos nossos familiares. Vibremos pela nossa casa do caminho, que tanto nos oferece. Que também daqui possamos oferecer, daqui que tanto recebemos, possamos oferecer também o nosso amor, o nosso carinho, a nossa boa vontade. Então, assim, companheiros, nós vamos pedindo ao Pai que nos fortaleça, que possamos ter uma ótima semana, com as suas bênçãos, buscando sempre sermos melhores, vivenciando no nosso pensar e no nosso agir esses ensinamentos do Pai, nos tornando assim pessoas, espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos permanecendo, então, nessa sintonia, nesse silêncio, aproveitando esses momentos para continuarmos refletindo sobre tudo que nós ouvimos nessa noite.